Bom dia, pessoal. Nós vamos ver aqui agora como substituir um E3 que entrou em falha, que queimou, qualquer situação, por um relé E300. O E300 tem uma função que ele emula o E3. Ele vai funcionar na rede como se fosse um E3 na DeviceNet, né, para facilitar justamente a troca. Então, a primeira coisa é a gente pegar o relé E300, né? O relé 300, na verdade, ele não é só uma parte, ele é composto de 3 partes, né? Então, ele tem aqui um módulo de comunicação, que é esse primeiro, um módulo de controle dele e um módulo sensor aqui, onde passam as fases e ele faz a leitura das correntes, da tensão de trabalho. Esses 3 módulos você pega separadamente e monta eles, né, para montar um único relé, ok? Bom, após montar ele, a gente precisa endereçar ele para um nó que não esteja sendo utilizado na rede atualmente. Justamente para não entrar em conflito, porque a primeira configuração que a gente tem que fazer, a gente precisa que ele esteja já conectado na DeviceNet, né? E que ele se comunique com ela. A gente vai ter que entrar na configuração do E300, ele ainda vai estar funcionando como um E300, e aí nós mudamos um parâmetro que vai fazer ele funcionar como se fosse um relé 3, né? Então, nós vamos ter que abrir essa tampinha frontal do módulo DeviceNet e aqui nós temos as duas chavinhas onde a gente coloca o endereço dele na rede, né? Virando essas chavinhas, a gente coloca qualquer endereço entre 0 e 63. Então, o próximo passo vai servir no servidor, né, acessar o RS Networks para DeviceNet e então verificar qual é o nó que não esteja sendo utilizado, né? A melhor maneira é essa. Então nós vamos acessar o Asset Center, eu já acessei, procurar a rede DeviceNet do local onde você vai fazer a troca, no meu caso aqui é a cobertura linha B, né? Fazer o checkout dele aqui, tudo certinho, e vamos acessar a DeviceNet, esperar ele abrir. Muito bem, após ele abrir, ele vai mostrar aqui toda a nossa rede DeviceNet, né? E nós vamos clicar nesse botão para que ele entre online e a gente verifica se realmente todos esses nós estão sendo utilizados, né? Vamos dar aqui e aí a gente aguarda ele fazer a verificação de toda a rede. Muito bem, após ele finalizar, eu posso verificar aqui que os nós que estão online, alguns nós que não estão conectados, como esse relé 3, este inversor, né? E eu posso ver que eu tenho livre qualquer endereço que não está aparecendo. Então, por exemplo, qualquer endereço entre o 32 e o 50 aqui não tem ninguém. Então, eu posso endereçar aquele relé 300 em qualquer endereço, assim, na casa dos 40, para não ter conflito com nenhum desses que está já conectado. E é o que nós vamos fazer agora. Então, com o auxílio de uma chave de Born, a gente vai aqui na frente do relé e gira a chavinha. Vamos apontar aqui para o 4, eu vou colocar 42, mas como a gente viu, qualquer endereço que não esteja sendo utilizado, ok? E agora sim a gente vai conectar ele lá na rede, em qualquer ponta que esteja livre, a gente pode conectar ele e alimentar. Porque diferente do relé 3, o relé 300 precisa de uma alimentação externa para poder funcionar. O relé 3, ele recebe alimentação pela própria DeviceNet, né? Através dos cabos aqui, do positivo e negativo aqui da DeviceNet. O E300 não, ele vai ter que receber uma alimentação 24 volts aqui no conector do módulo de controle dele, ok? Muito bem, pessoal, agora nós conectamos ele, então, né? Liguei o conector da DeviceNet nele e alimentei o módulo de controle dele com 24 volts que eu peguei da própria DeviceNet. Você também pode pegar de uma fonte, de onde tiver mais fácil ou mais prático aí para você. No caso aqui, essa parte do painel estava difícil encontrar um 24 volts, eu peguei da própria DeviceNet.
certo? E agora esse relé ele vai aparecer lá no RS Networks. Então nós vamos lá para fazer a primeira parte da configuração dele, ok? Ele tem que estar assim conectado, ele está aqui piscando o LED Power e o LED NS e com o MS aceso. A princípio é assim. Agora nós vamos lá verificar se ele está aparecendo lá no RS Networks. Bom, estamos de volta aqui no Networks. Ele ainda não apareceu porque eu preciso dar um refresh aqui na tela. Então eu vou vir aqui no botão de conexão, vou pôr ele offline, vou pôr ele online novamente. E agora ele vai fazer uma nova varredura, né? E pode ser que ele já encontre o módulo de número 42, que foi o módulo que nós endereçamos lá, né? E ele deve aparecer ainda como um E300. Vejam só, agora ele apareceu ainda como um E300, né? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar nesse módulo, dando 2 cliques nele, vai manter aqui. A gente não precisa mudar nada, mas aqui a gente pode mudar o nome, colocar a tag do objeto, seja lá o que for. O que interessa agora para a gente é vir aqui nos parâmetros. Vamos fazer um upload, porque não tem nada nele, né? Ele está zerado, mas a gente sempre vai selecionar upload. Vai aguardar ele fazer toda a varredura dos parâmetros. E aí sim nós vamos começar a configuração, né? Mudando o parâmetro dele para que ele faça a emulação de um relé 3, para que ele funcione como se fosse um relé 3. A rede, o CLP, a rede DeviceNet vão enxergar esse relé 300 como se fosse um relé 3, né? Não vai ter diferença na parte lógica. Vocês veem que se eu baixar aqui, ele tem mais de 500, quase 600 parâmetros. Ele tem muito mais parâmetros do que um relé 3, porque o relé 3 é mais antigo, tem menos funções, e o relé 3 muito mais moderno. O relé 300, desculpa, é muito mais moderno. Então, agora nós vamos procurar esse parâmetro que a gente tem que fazer a alteração dele. Então, nós vamos procurar pelo parâmetro que no relé E300 é o parâmetro número 300. Exatamente, eles já fizeram isso para facilitar, né? Então, nós vamos lá no parâmetro 300, que é, vejam, modo de emulação de E3. É o parâmetro E300. No caso, ele está desabilitado. E nós vamos habilitá-lo. Mas não é simplesmente habilitar, né? A gente tem que escolher qual modelo de E3 que nós vamos emular. Tem diversos aqui, então nós temos que saber qual que está saindo de lá, né? No caso, o que eu vou substituir é o nó 10, né? Ele é um E3 Plus de 3 a 15 amperes. Então eu vou procurar aqui na lista do Emulation Mode, né, o relé E3 Plus de 3 a 15 amperes. Escolho ele, clico em aplicar, faço o download da configuração apenas para o módulo aqui, por enquanto, tá? Nós ainda não estamos mexendo no scanner. Ele vai falar que está rodando a lógica e tal. Se você quer desligar ele, você põe que sim, ele vai fazer o download, né? Vejam só. E aí a gente aguarda a finalização, né? Ele dá um erro porque você mudou a configuração e ele não é mais agora um E300, agora ele é um E3. Então aqui você pode ignorar. Voltar, sei lá. Vamos cancelar aqui. E agora eu mudei o modelo dele para um E3. Então eu tenho que fazer novamente, jogar para offline e pôr ele online. Yes, ok. E verificar se ele vai mudar para um E3 agora. Ele tem que enxergar esse nó 42 como E3. Ele vai mudar até mesmo o ícone aqui. Vejam que ele deu uma diferença, porque ele já entendeu que no nó 42 tinha um equipamento e agora tem outro. Então eu vou vir aqui, vou dar 2 cliques nele e vou resolver a diferença dele primeiro. Vejam, antes no offline tinha 300, versão 7, agora o que tem no lugar?
um E3 Plus 3 a 15 amperes versão 6. Como eu disse anteriormente, ele identifica como se fosse um E3. Na parte física nós temos um E300, mas na parte digital todo vai enxergar esse módulo agora como um relé E3, ok? Então nós vamos dar OK. E agora, a partir de agora, esse cara é um E3, certo? Se eu vier aqui nos parâmetros, vamos fazer novamente um upload dele apenas para que vocês verifiquem. Vamos aguardar a leitura. E aqui estamos nós com os mesmos parâmetros que qualquer relé 3 possui. E vejam que ele acaba no 148 e tem mais alguns parâmetros na casa dos 300, que são os parâmetros referentes à emulação do E3. Né? Se um dia eu quiser voltar ele para um E300, eu venho aqui e desabilito ele. Se eu quiser mudar, não, esse cara eu não vou usar mais de 3 a 15, agora vai ser um de 1 a 5 amperes. Eu venho aqui e modifico o modelo dele também, para que ele enxergue corretamente, certo? Então é assim agora. Agora nós temos todos os parâmetros referentes ao E3. E a partir de agora a gente faz a troca como se fosse um relé E3 qualquer. A única observação que nós temos que fazer é quanto à fiação, porque existe uma diferença na fiação, ok? Então nós vamos verificar neste documento aqui, né, que está salvo na pasta de manutenção, Rockwell E300 aqui. Nós temos os documentos referentes ao E300, temos aqui um manual, que é esse, ensinando como fazer essa troca, essa emulação, né? E também temos esse aqui que mostra para a gente qual a diferença de fiação. Veja que enquanto o E3 só tem a fiação na parte inferior dele, o E300 tem um conector com algumas entradas aqui na parte superior. Né? Algumas entradas, algumas saídas ficam na parte superior dele. Então nós temos que fazer essa troca. Né? Alguns fios vão para cima, alguns vão para baixo, alguns mudam, alguns não. Tem os relés que ficam aqui nesse outro conector. Né? Como eu disse anteriormente, a gente tem que fazer a alimentação do A1 e do A2 aqui com 24 volts. Né? Então nós vamos fazer, basta seguir esse diagrama aqui para poder fazer a mudança da fiação. Então agora nós vamos no campo, fazer a troca de um pelo outro, né? E aí, a partir de agora, o que nós vamos fazer? Como eu vou substituir o relé que está no nó 10, o que eu preciso fazer? Primeiro eu tiro o relé que está no nó 10, e após isso eu tiro ele da rede. Após eu tirar ele da rede, eu venho aqui eu vou no E300 e mudo o endereço dele aqui, igual nós pusemos 42, eu vou mudar para o endereço 10 para que a rede enxergue ele como o relé de nó 10. E aí após a troca da fiação, eu simplesmente entro online e faço o download dos parâmetros novamente para ele, ok? Nós vamos lá para o campo agora fazer isso. Muito bem, pessoal. Agora, após a troca, vejam só tirei um, coloquei o outro no lugar e passei a fiação. No E300 é muito mais fácil porque os conectores se soltam, né? Então a gente consegue fazer tudo nos conectores e depois montar no lugar. E veja que após eu conectar, eu já enderecei ele aqui, né, com o endereço 10. Eu não vou conseguir abrir porque o conector da DeviceNet atrapalha a abertura da tampa, mas eu coloquei o endereço 10 nele. E veja que após conectar ele, alimentar, agora ele só pisca o LED Power, igual qualquer outro E300, que só mantém ele aceso quando você aciona o equipamento, né? E o MS e o NS estão acesos continuamente. Será que já acabou? Ainda não. O que falta? Falta a gente descarregar os parâmetros dele. Esse relé, ele ainda está virgem, a gente ainda não programou, a gente ainda não colocou o ajuste da corrente, a gente não colocou os parâmetros que necessita para ele trabalhar. E isso nós vamos fazer agora, porque agora ele vai aparecer no lugar
do relé de número 10, né, que já estava aqui. Ele vai aparecer o mesmo relé 3 no lugar dele lá, após a gente dar um refresh lá no Networks. Então vamos para lá finalizar agora, ok? Voltando aqui, ó, agora o que a gente precisa fazer é dar um refresh no Networks novamente, né? Ele ainda aparece como 42 aqui porque a gente não deu refresh. Então eu vou desconectar, conectar novamente. Não precisa salvar, tá? Porque a gente não alterou nada definitivo ainda. Ok. Então a gente vai aguardar ele fazer a leitura. Vocês vão ver que no lugar do 10, ele vai dar uma diferença e vai aparecer o cara que a gente colocou agora. E o 42 vai sumir. Vejam só, o 42 desapareceu, está como desconectado, né? Porque ele não tem mais, eu posso até apagar ele daqui, porque não vai fazer diferença. E no 10 ele apareceu uma diferença aqui. Então nós precisamos resolver essa diferença agora, né? Mesma coisa do que a gente fez no começo. A gente dá 2 cliques, ele vai mostrar o que está diferente. O que está diferente entre os dois? Apenas a revisão, né? Então a gente vai dar OK. Ele vai perguntar por que ele fala aqui? Que existem parâmetros que foram, no caso aqui, só adicionados. Ó, added parameters, né? Tá no verdinho aqui. E deleted parameters. Então, pode ter parâmetro que foi adicionado, que foi removido de uma versão para outra. Então, mas a imensa maioria deles não são utilizados, então não faz diferença. Então, nós vamos só dar update, né? Yes. E ele vai falar que o programa foi criado numa versão anterior e tarará. É só dar OK, só ignorar isso daqui e dar OK, tá? E aqui estamos nós agora, vejam só, ele tá normal e tá aqui, nós estamos conectados naquele E300 no endereço 10. Mas ainda falta descarregar os parâmetros dele, né, para ele poder funcionar corretamente. Então nós vamos vir aqui nos parâmetros, né, e olha só, ele pergunta se eu quero fazer upload ou download. Se eu fizer upload, ele vai puxar todos os parâmetros que estão no módulo lá no campo, que estão todos zerados, porque a gente acabou de começar a configurar ele está com todos os parâmetros em zero praticamente, né? Então, e se eu fizer download, ele vai pegar os parâmetros que estavam salvos aqui na versão offline do programa e vai jogar lá no E3, ou no caso no E300, que está sendo emulado como E3, que é exatamente o que a gente quer. Eu não preciso configurar parâmetro por parâmetro. Eu só venho aqui, faço o download e ele vai descarregar todos os parâmetros de maneira correta lá, porque esse E300 está funcionando como um E3 agora, né? Ele falou que teve um erro, vamos dar um retry aqui para ele tentar novamente, não vai, vamos ignorar esse parâmetro, ele vai continuar. A gente tem que continuar pelo menos até o 100 e pouco aí para ele poder funcionar. E pronto, agora se a gente verificar lá o ajuste da corrente, veja só, FLA7, 8.6 amperes, que é a nominal do motor que já estava no relé 3 anterior. Então ele já fez o download de todos os parâmetros corretamente aqui, né? Vejam só, ele já está configurado da maneira que a gente precisa. Todos os parâmetros foram baixados. Vamos aplicar, não teve nenhuma modificação, né? Mas vamos... Então, um erro no parâmetro 54, esse daqui, só ignorar. Só ver o que é esse 54, set to default, só ignorar mesmo, né? E aí estamos com o relé 3 funcionando. Lembra que ele deu um erro agora nessa última vez, falando da versão diferente. Será que no scanlist vai estar alguma diferença também? Porque se você tentar colocar que o modelo é diferente, por exemplo, eu vou tirar um de 3 a 15, vou colocar um de 5 a 25, porque eu não tenho de 3 a 15, por exemplo, você vai ter que alterar também no scanlist aqui do scanner da DeviceNet, né? Então a gente precisa ainda verificar se no scanner está tudo ok, se tem alguma diferença para resolver no scanner, né? Então vamos abrir aqui o scanner da DeviceNet, clicar na aba do scanlist e ó, ele não deu diferença nenhuma, então ele vai funcionar corretamente com esse E300 que a gente colocou lá, né?
Então agora é apenas fazer o teste, ligar, desligar, desarmar e ver se ele indica tudo que tem que indicar da maneira correta lá no campo, ok? É isso daí. Fazendo isso a gente consegue utilizar o E300 no lugar do E3 sem maiores problemas. Qualquer coisa, estamos aí.